Para mim é muito interessante ouvir os pontos de vista e as experiências que outros colegas tiveram com Flamiactive e Flaminal, porque eu quero contar para vocês que aconteceu mesmo comigo. Quando o Flaminal foi apresentado para mim, isso foi muito difícil. Eu não acreditava nesse produto, porque é exatamente o contrário do que eu sei de tratamento de feridas. E para mim era incrível poder usar um hidrogel numa ferida exudativa e logo colocar muito do produto, quando geralmente os hidrogels nós colocamos em quantidades mínimas e depois utilizar um produto no processo de cicatrização parecia muito difícil. Como um produto ia conseguir desbridar e o mesmo produto que podia desbridar ia controlar a carga bacteriana e esse produto ia favorecer crescer o tecido de granulação e de epitelização. A primeira vez que eu usei Flaminal, eu fiz com meu pai, ele tinha uma úlcera vascular e, e era muito difícil aplicar o produto. Ele falava, eles me pediam aplicar uma camada grossa e eu apliquei uma camada delgada, fina e não funcionou. Depois apliquei o produto como foi indicado para mim e vi uma mudança muito grande que não tinha visto com outros produtos. E bom, foi assim como eu comecei a utilizar o Flaminal e agora vou contar que tem, que existe detrás deste produto e por que estamos tendo tanto sucesso. Flaminal está em duas apresentações, Hidro e Foch. É um produto diseñado para tratamento de feridas agudas e crônicas. Alguma coisa que temos que ter em conta é que é um apósito primário. Ele tem que ficar em contato com o leito da ferida. Eu faço ênfase nisto porque a maioria das vezes é perguntado para nós se podemos usar Flaminal acima do outro curativo. Por exemplo, temos algumas feridas que requerem. Se Flaminal Forte controla a umidade, eu poderia colocar uma matriz e Flaminal? Não. Flaminal sempre tem que ir em contato direto com o leito da ferida e sempre tem que ser numa capa grossa, de 3 a 5 milímetros de espessor, para que o produto consiga formar uma matriz dentro das quais ele vai trabalhar. Flaminal Hidro, vocês sabem que é desenhado para feridas secas com umidade moderada e Flaminal Forte está desenhado para tratamento de feridas com exudado abundante. Existem características diferentes que fazem de Flaminal um produto diferenciado em comparação a outros produtos e dentro deles é o complexo enzimático. Flaminal é o único produto que elimina a carga bacteriana a partir de enzimas. É o único. Temos colagenasas, temos também outros produtos à base de papaína, bromelina, outras enzimas que desbridam, mas elas não controlam cargas bacterianas. Estas enzimas estão enfocadas para destruir as fibras de colágeno, degradá-las e assim permitir autólisis. Mas Flaminal está enfocado en eliminar a carga bacteriana y es el único producto que funciona de esta manera. Y bueno, ¿cuáles son esos tres componentes de Flaminal? Primero, un complexo enzimático que nos ayuda para eliminar la carga bacteriana, elimina microorganismos gram positivos, gram negativos y también algunos fungos. Temos um hidrogel que vai formar a matriz do mesmo Macrobol 400. Este produto tem a capacidade de aglomerar, gelificar e formar esta matriz, dentro da qual trabalham os princípios ativos. Eu perguntei antes se tínhamos o produto aqui para poder testar ele. Sim, ok. Vamos a trazer ele agora. Eu não sei se vocês fizeram a seguinte prova, mas vocês podem fazer ela en colocar um pouco de Flaminal sobre na pele. Isso, muito obrigado. Então, a forma em que eu peço que utilizem, agora vão trazer, vocês tentem usar assim, é colocar um pouco do produto, um pouco de Flaminal, e depois
Nós pedimos que vocês coloquem uma pequena porção do gel e espalhar ela num lado da mão, como faríamos com um gel convencional, fazer o mesmo com eles. E deixem passar um tempo. Quando vocês esperam uns minutos, vocês vão se dar conta que nas partes onde aplicamos Flaminal numa capa grossa, é formado algo parecido com um silicone. Mas nas partes onde nós espalhamos, ele seca completamente e temos unicamente o alginato. Essa técnica é algo que nos permite fazer ver ao clínico que colocar pouco produto não vai fazer com que o gel seja aproveitado, sino que temos a tentação de poupar. Se eu posso aplicar pouco produto e ter um bom resultado, vou poder tratar mais pacientes. Mas com Flaminal é o contrário. Se eu coloco de uma maneira boa, vou beneficiar mais pacientes, porque esse paciente vai a precisar menos aplicações. Quanto mais produto você coloca de forma correta e com o curativo correto, vocês vão ter resultados excelentes num curto tempo. E bom. Obrigado. A característica particular que tem Flaminal do gel é que ele é muito distinto, diferente do hidrogel convencional. Ele vai se espalhar. Você coloca ele na ferida e ele se espalha. Ele não se mantém. O hidrogel não vai ter a capacidade de entrar numa tunelização, num socavamento e ficar aí trabalhando como Flaminal consegue fazer. Temos também um alginato absorvente. É outro diferencial importante de Flaminal. Flaminal contém alginato de sódio. A maioria dos hidrogéis que estão no mercado tem alginato de cálcio. Por que é diferente o alginato de sódio? Porque ele tem mais histocompatibilidade. O que quer dizer isso? Que não vai a danificar os tecidos e não tem risco de danificá-los, porque ele é mais afim às estruturas do corpo. Esse produto, a forma na que está formado, nos permite cumprir com diferentes características que fazem que Flaminal possa ser chamado um curativo, a diferença de um gel. Por que podemos considerar ele como um curativo? O macrobol nos permite realizar o intercâmbio gaseoso entre o leito da ferida e o exterior. Quando vocês colocam Flaminal em uma camada grossa, de um lado ao outro estão cobrindo a ferida. E quando o exudado quer sair da ferida, ele vai fugir pelo centro da matriz do gel e não pelas bordas. E isso nos permite que não aconteça uma maceração e permite a saída de vapor e de umidade. Então, em primeiro lugar, Flaminal nos permite realizar um intercâmbio gaseoso. É um produto muito fácil de aplicar e de manipular. Nós vamos poder colocar ele em socavamento, em tunelização. Vocês podem colocar ele em fístulas ou atmosféricas. Também as interatmosféricas vão requerir uma abordagem quirúrgica para ser resolvidas. Podemos aplicar em rosto, em genitais, no tendão, no osso e não vai gerar um dano a essas estruturas. Ademais de facilitar uma permeabilidade entre a ferida e o exterior, Flaminal não permite que ingresse nada no leito da ferida. Como falei, o produto vai ficar aglomerado, vai formar uma camada e não vai permitir que entrem organismos patógenos. E garante um retiro atraumático. Quando o retiro do leito da ferida, você não tem que estar fazendo uma grande pressão para retirar ele. Isso nos permite conservar o tecido que se formou recentemente e não agredir as células epiteliais. Então, também é um produto que nos ajuda a gestionar o ambiente úmido no leito da ferida. Por que falamos de uma gestão? Porque, por um lado, temos um hidrogel que traz umidade e, pelo outro lado, um alginato que absorve o excedente. E é um produto muito bom de custo-benefício. Quando atendemos um paciente com feridas,
Nos perguntamos muitas coisas para selecionar a terapia ideal para o paciente. Por exemplo, qual é a percepção da dor do paciente? Ele pode tolerar uma desviação mecânica ou cortante, ou é um paciente que não tolera ou a troca de um curativo, ou retiro de um curativo? As condições do paciente, ele não dá para usar a mesma coisa num paciente hospitalizado que com um paciente que, como foi falado aqui, ele vai vir aqui uma vez por semana ou uma vez cada 15 dias. É uma única vez que vou ver a pessoa ou vou ver ele somente por telemedicina ou por mensagem de WhatsApp. Essas condições me fazem decidir entre um ou outro curativo. Então, queremos selecionar dispositivos dependendo do diagnóstico da ferida. Temos um dispositivo para as úlceras por pressão, outro para as úlceras vasculares, outro para as quirúrgicas. E é assim que a gente pensa. Usar só um gel em todas as feridas, em todos os processos, parece impossível para os clínicos. E pensamos muito no grau de contaminação que tem a ferida. Um dos pontos mais importantes em como tratar as feridas é o uso dos antissépticos e dos antimicrobianos, que é uma das lutas mais importantes. Vocês sabem que atualmente uma das preocupações maiores no setor da saúde é o uso racional de antibióticos e antimicrobianos para evitar a resistência antimicrobiana. E bom, Flaminal nos ajuda muito nesta etapa porque, por ser um complexo enzimático que elimina a carga bacteriana, pode se adaptar às condições do leito da ferida. Este complexo enzimático vai responder de uma ou outra maneira, determinando a quantidade de carga bacteriana que tem no leito da ferida. Agora eu vou falar mais um pouco do metabolismo e vai ficar um pouco mais claro por que posso utilizar este produto na última etapa, onde somente está ficando um tecido de granulação ou numa ferida com uma contaminação importante. Outras coisas que nós pensamos são as condições da pele perilesional. Se a pele perilesional está danificada, está macerada, nós procuramos aqueles produtos que não generam mais dano para essas células epiteliais ou que não incrementam a umidade. E, claro, a região anatômica. Não vamos a colocar o mesmo produto numa área genital, em um tendão exposto ou numa bóveda craniana. Flaminal pode se manter estável em qualquer dessas estruturas, independentemente do grau de complexidade. E também, independente do tecido que a gente encontra no leito, já seja na úlcera com tecido necrótico ou com tecido de granulação. Flaminal se adapta a diferente quantidade de exudato que está na ferida, por isso temos hidro para moderado e Flaminal forte para exudado abundante. E todas estas características são as que nos permitem dizer que Flaminal, em primeiro lugar, é um curativo primário, é uma dimensão diferente no tratamento de feridas, porque nós quebramos aqueles paradigmas que temos sobre como selecionar os curativos. E algo bem importante, Flaminal não é um hidrogel, é um ginogel enzimático. Então, esta classe terapêutica está determinada pelo consenso internacional de profissionais no tratamento avançado de feridas. A classificação de ginogel enzimático não foi otorgada pelo laboratório, sino por um grupo de expertos que estavam usando este produto e eles falaram, não, isto não pode ser um hidrogel, mas também não pode ser um ginogel, porque o comportamento deste produto é muito diferente. Então, foi dado para este produto essa classificação diferente da ginogel enzimático. Nós conhecemos o TIMES, é uma sigla que conhecemos para tratamento de feridas e ele nos ajuda a ver 5 pontos para conseguir o processo de cicatrização. Temos eliminar o tecido não viável, controlar a infecção e inflamação, obter uma gestão bem sucedida da gestão da umidade e ter cuidado das bordas e células epiteliares.
E outro ponto importante também é que os produtos sejam seguros de utilizar onde seja que o paciente esteja e que se adaptem às condições sociais dos pacientes. Quantas vezes tínhamos que usar curativos que são muito bons, mas ficam longe de ser adaptáveis para condições sociais do paciente? Bem, agora vou falar mais um pouco do complexo enzimático da Flaminal, que é um dos diferenciadores mais importantes. Flaminal contém duas enzimas muito importantes, a glucosidasa e a lactoperoxidasa. E nessa fórmula vamos a agregar guaiacal, a primeira enzima que vai actuar. A glucosa oxidasa depende de três moléculas importantes para realizar o metabolismo. A primeira é a glucosa, o oxigênio e a água. Estas moléculas estão presentes no leito da ferida, ok? Agora, aqui vou pedir que vocês me ajudem com um raciocínio bem importante. De onde vem a glucosa que está no leito da ferida? Quem condiciona a disponibilidade da glucosa? Nós precisamos de três moléculas para o metabolismo de Flaminal: glucosa, oxigênio e água. Estas se encontram presentes no leito da ferida. A questão, o raciocínio é o seguinte: de quem depende a existência ou a quantidade de glucose que precisamos na ferida? De onde vem esse metabolismo de glicose ou essa existência de glicose no leito da ferida? Exudato? Vamos achar no exudato. E em qual paciente tem maior quantidade de glicose? Diabéticos. Por que os diabéticos? Pelo açúcar? Pela glicose metabólica. O que acontece com o paciente diabético quando ele tem um processo, já seja de vias urinárias ou de outra causa? O que acontece com a glicose? Incrementa, verdade? Aumenta. Quem gera esse incremento de glicose? Vai existir uma resistência à insulina, a glicose aumenta, mas por que especificamente quando existem processos infecciosos aumenta mais a glicose? Microfone, por favor. El paciente con herida, si tiene biofilm, el proceso infeccioso en el lecho de la herida tiene un consumo energético muy alto, aumenta el exodato. Por ser un paciente descompensado, tiene una glucosa descompensada, aumenta la resistencia a la insulina y tenemos un exodato para cambiar el cuadro. Exatamente. Esse é um dos metabolismos e outra coisa bem importante é que as bactérias se alimentam de glicose e liberam glicose. Então, com uma maior carga bacteriana, vou ter mais moléculas de glicose. Por isso, o Flaminal você pode adaptar ao grau de contaminação que existe no leito. Se eu tenho uma ferida com propagação da infecção ou infecção sistêmica, vou ter uma disponibilidade bem grande de glicose. Vou ter glicose circundante porque vai estar aumentando o estresse oxidativo, porque a demanda de energia é maior e também porque o metabolismo próprio da bactéria vai ser maior. Vou ter mais bactérias liberando glicose e alimentando-se de glicose. Então, é um círculo. A glicose aumenta e aumenta a infecção. E aumenta a infecção e aumenta a glicose. Flaminal aproveite esse recurso e a primeira enzima, a glicose oxidasa, une essas moléculas disponíveis, as metaboliza e as transforma em peróxido de hidrogênio. Então, em primeiro lugar, estamos tirando da equação a glicose que usa a bactéria para ser replicada e se alimentar, em primeiro lugar. E depois a gente transforma ela num inimigo que é o peróxido de hidrogênio. E o peróxido de hidrogênio está bem estudado e conhecido pelas propriedades antisséticas ou antimicrobianas. Mas Flaminal não fica lá com o metabolismo, adiciona a equação lactoperoxidasa. E a lactoperoxidasa
pega o peróxido de hidrogênio para um segundo metabolismo e transforma em espécies de oxigênio reativo. Todos conhecemos as espécies de oxigênio reativo com as suas propriedades microbianas, né? A gente usa com quê? Quais produtos têm soluções de espécies de oxigênio reativo? O ozônio, soluções de superoxidação. E também, tanto o ozônio como as soluções de superoxidação têm uma desvantagem, que é uma estabilidade. São produtos bem estáveis, que fazem uma exclusão da carga bacteriana sem criar citotoxicidade, costumam ser instáveis e o seu tempo de ação é curto. No caso do Flaminal, adicionamos na fórmula guaiacol, e o guaiacol é uma molécula estabilizadora que permite que essas espécies de oxigênio reativo fiquem estáveis por até 72 horas, por isso o tempo máximo de Flaminal para conseguir um bom controle da carga bacteriana são 72 horas. Até aqui ficou claro? Vocês têm alguma dúvida? Quando associamos laser terapia com azul de metileno para terapia fotodinâmica que também vai liberar espécies reativas de oxígeno. Por um período muito curto de tempo, como você acabou de falar, né? Essas terapias oxidativas, o ozônio, o PDT, são assim, é muito rápido. Então, a gente já teve essa discussão de posso fazer uma terapia antimicrobiana com laser, que é física, uma terapia física, que vai durar milissegundos, e, em seguida, aplicar o Flaminal para que ele sustente ali pela sua própria ação maior tempo de oxidação das bactérias pelas 72 horas. É proibida essa associação? Tem algum risco associado? Na minha visão, eu estou te perguntando, mas na minha visão, não vejo problemas, associo, inclusive. No, no hay ninguno. Inclusive, um dos benefícios de Flaminal é que nós podemos combiná-lo para potencializar efeitos curtos de algumas terapias, como seria soluções de peroxidação, a utilização de ozônio ou de muitos outros produtos que agem dessa forma. Algo que a gente faz bastante no México é uma técnica que conhecemos como Trendelenburg, que é praticamente pôr uma gaze ou uma compressa no leito da ferida, saturá-la com soluções de superoxidação e tampá-la. E estamos destilando de forma manual ou... eu esqueci do nome. Com uma câmera, com um equipamento de destilação, qualquer uma das duas vias, dependendo do recurso que tenhamos, e depois de tirar esse procedimento, continuamos com Flaminal. Então, podemos continuar de forma conjunta e não existe risco de interação. Bom, o sistema vai atacar esses corpos bacterianos, excluímos essas moléculas. Queria que Flaminal terminasse de se juntar para retirar a pelota, que vocês sentissem a textura do produto, mas tinha medo de que ensujar a roupa. Mas a gente faz depois. Então, esse complexo enzimático, como comentei, por uma parte, forma espécies de oxigênio reativo que vão agir em diferentes pontos na bactéria, permitindo a oxidação e a destruição, incluindo também as proteínas bacterianas. E ao atacar não só a bactéria, sino também as proteínas que a bactéria libera, permite prevenir a formação também de biofilmes. Agora, quando trabalhamos por meio de oxidação e dependendo da quantidade de carga bacteriana presente no leito da ferida, Flaminal tem uma característica bem importante em comparação às pratas, que é uma das antimicrobianas mais potentes no mercado, e não vou falar mal porque eu uso e eu adoro a ação da prata. O problema não é a prata, sino quem usa a prata. O problema é o clínico que deixa um paciente com
para tirar, porque deixa a prata durante meses, por mais que temos tecido de granulação, quando já não existem processos de contaminação importantes. E esse uso inapropriado da prata criou resistência antimicrobiana. E qualquer casa comercial que diga que a prata não cria resistência está mentindo, porque está bem documentado. E o ponto aqui não é satanizar a prata, senão usá-la no momento correto e durante o tempo correto. Então, algo que nós trabalhamos bastante no México é tentar delimitar o uso da prata para aqueles pacientes que têm processos de contaminação importante, onde realmente precisamos um antimicrobiano tão rápido e tão potente como esse. E só pelo tempo que a ferida pede ou assim requer. No caso do comparativo que temos da efetividade da prata versus flaminal ou um complexo enzimático, concluímos que na maioria dos casos, depois da quinta mudança de um curativo de prata, começa a diminuir consideravelmente a eficiência, até que ele se torna inespecífico para agredir esses micro-organismos. Então, já não temos mais resultados. Em comparação com o complexo enzimático de Flaminal, onde temos amostras, é importante esclarecer que são in vitro, onde se expõe a resposta de micro-organismos como a Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. Existem amostras também com complexo enzimático de Flaminal e depois de 100 ciclos repetidos, determinamos que não existe uma diminuição da afetividade. Então, em aquelas amostras onde expusimos essas bactérias, os patógenos das feridas são excluídos continuamente e sem limitação, portanto, a concentração mínima nunca é afetada. Em comparação com aqueles curativos de prata, onde depois de certo número de mudanças, a atividade diminui. Hoje em dia, a guia é para o manejo da ferida. E nessa guia falamos sobre a importância de usar inteligentemente os antissépticos e os antimicrobianos, nos basando praticamente na determinação do nível de carga bacteriana. Vocês podem ver que uma das aportações mais importantes é diferenciar os dados de infecção local do leito da ferida. Anteriormente só falávamos da infecção local. Hoje fala de 2 graus de contaminação local, de poluição local, por uma parte a infecção oculta e por outra a infecção manifesta, onde a infecção oculta achamos dados importantes de hipergranulação, de formação de pontes epiteliais, de sangramento, esses tecidos que já estão granulados, prontos para o fechamento, mas que não conseguem e que quando limpamos por arraste, tendem a sangrar facilmente. Também achamos a formação de contas epiteliais com um incremento do exudado e o retraso significativo no processo de cicatrização. Nos dados de infecção manifesta, achamos o eritema, o aumento do calor local, o edema, secreção purulenta, a quebra o agravamento da ferida e a presença de dores novos ou crescentes, assim como o aumento do mau cheiro e também a propagação da infecção e infecção sistêmica. Agora, se nós levamos essa escada para o fluxo de Flaminal, ou o uso Flaminal normal, vamos achar que nós podemos trabalhar com o complexo antimicrobiano Flaminal, desde os graus de poluição até aquelas feridas que têm dados de infecção sistêmica, sempre que nas últimas etapas, propagação da infecção sistêmica, adicionemos o uso de antimicrobiano sistêmicos. Com certeza, aqueles pacientes que têm tunelização, a presença de gás ou lesões de grandes extensões, é importante realizar lavagens cirúrgicas ou abordá-los de forma integral. Algo que nós tentamos indicar sempre para o clínico é que Flaminal não vai ser todo no leito da ferida. Flaminal nos permite trabalhar com todas as necessidades do leito da ferida, a garantia do processo de cicatrização depende de uma adequada valoração do paciente. E, bom,
Como comentei, o complexo enzimático do Flaminal nos oferece uma exclusão rápida desses micro-organismos patógenos. No caso de gram-positivos e gram-negativos, faz uma exclusão num tempo de umas 6 horas no total, enquanto que no caso dos fungos é reduzido significativamente depois de um tempo de exposição de 24 horas. Referente aos biofilmes, Flaminal nos ajuda a prevenir a formação de biofilmes sempre que está comprovado. O arrastre mecânico é um dos mecanismos privilegiados para manter livre de biofilmes as feridas e também porque Flaminal evita a formação dessas proteínas que criam os biofilmes. Outro dos pilares importantes no manejo das feridas crônicas é evitar a citotoxicidade. Temos uma grande quantidade de produtos que nos oferecem excluir a carga bacteriana de forma rápida, mas que ao mesmo tempo danifica os fibroblastos e os queratinocitos. Essas células, quando você vê que está exposta aos componentes, reduz significativamente os números de proliferações e cai em processo de senescência. No caso de Flaminal, temos testes in vitro, onde foi demonstrado que Flaminal não diminui a proliferação dessas células epiteliais. Nas amostras, a gente usou água, usamos o complexo enzimático, onde Flaminal age, iodo, ácido sulfúrico e também sulfaracina de prata, que são os antimicrobianos que são mais usados para o manejo da carga bacteriana. Nós podemos observar como depois de 24 horas, no caso das células expostas a iodo povinal, ácido sulfúrico diminui consideravelmente a quantidade de células epiteliais, enquanto que com a amostra de Flaminal e com o controle com água, essas células não sofrem absolutamente nada. Agora, como que isso é possível? Porque Flaminal contém 3 características importantes para evitar a citotoxicidade. A primeira é usar acinato de sódio, que, como comentei, tem uma grande compatibilidade. A segunda é que o macrogol com o qual a gente trabalha cria uma matriz dentro da qual trabalham os princípios ativos. Agora, o alginato de sódio também funciona como imã. Esse imã atrai o exudado e os corpos bacterianos dentro da matriz do gel, e é dentro da matriz do gel onde acontece o processo de oxidação, de ser a exclusão da carga bacteriana não é realizada sobre o tecido, senão na matriz do gel. E essa é uma outra das premissas onde é importante que nós coloquemos uma camada grossa. Se nós colocamos uma camada grossa, estamos dando para o produto esse espaço dentro do qual vai ter os corpos bacterianos para excluir posteriormente. Referente aos estudos resistentes microbianos, podemos concluir que, referente ao complexo enzimático de Flaminal, o qual chama LLG, até a data não encontraram dados de resistência antimicrobiana em comparação com microbióticos crônicos como o ácido sulfírico, a sulfaracina de prata e de antissépticos tópicos como é a iodopovidona ou a clorexidina. Em conclusão, Flaminal nos oferece um complexo antimicrobiano, um sistema antimicrobiano único e patenteado, único no mercado, que trabalha a partir de enzimas que têm a capacidade de se adaptar ao nível de carga bacteriana ou ao grau de poluição do leito da ferida. Os efeitos desse sistema antimicrobiano vão ser limitados à matriz do gel, portanto, nunca vão danificar esses tecidos e nos garantem que o produto não é citotóxico, portanto, não vai limitar o crescimento das células cutâneas saudáveis. Nós temos Flaminal em 2 apresentações, Flaminal forte, com exudado elevado, e Flaminal hidro para feridas secas ou com umidade moderada. Se nós nos encontramos com uma ferida que tem uma escada de tecido necrótico, uma placa de desfazer,
mais pouco estudado, começamos a usar Flaminal hidro. Se ao remover esse tecido desvitalizado aumenta a umidade do leito da ferida, vamos para o forte. Se, ao contrário, vocês começam a trabalhar com uma ferida com exudado abundante e durante o manejo vai diminuindo o exudado, o único que vocês precisam fazer é migrar a Flaminal hidro. Agora, como vamos cobrir essa ferida ou com qual apósito secundário vamos trabalhar? No caso de feridas com exudados baixos, estaríamos usando Flaminal hidro e o apósito secundário ideal é um filme transparente, não absorvente, não aderente. Pode ser uma gase parafinada, mas também pode ser um Epithelial One, também pode ser um Tegaderm, quando não temos outro curativo secundário, um curativo mais especializado, mas basicamente a premissa sobre a qual precisamos agir é que esse curativo secundário não seja absorvente. Por quê? Porque quero que a hidratação do gel se mantenha sobre o leito da ferida e não no curativo secundário. No caso de feridas com exudado moderado, poderia selecionar tanto Flaminal forte como hidro, e aqui vou continuar cobrindo com um curativo secundário não absorvente, não aderente. Um dos casos mais particulares enquanto a feridas com exudados variáveis são as queimaduras. Queimaduras se comportam de forma diferente em comparação a uma úlcera por pressão, uma úlcera pré-diabética. No caso das queimaduras, vamos ter exudados abruptos ou abundantes e em horas o exudado desce. Nesses casos, nós recomendamos o uso de Flaminal forte quando são feridas de segundo grau profundo para frente por queimadura e Flaminal hidro em queimaduras de segundo grau superficial. Em os dois casos, precisamos cobrir com uma gase parafinada ou com um curativo secundário não absorvente, não aderente. Entendendo que essa queimadura, que nesse momento está exudativa, ao longo de umas horas pode parar de exudar. Então, com o curativo secundário, ao não ser absorvente, garantimos que não criemos uma dessecação maior na ferida e que seja profundizada. E, finalmente, naquelas feridas que têm exudados abundantes, recomendamos o uso de Flaminal forte, sempre acompanhadas de um curativo secundário absorvente. Podemos usar curativos especializados como hidrofibras, hidrocelulares, mas também podemos usar um curativo simples com uma gase simples. Flaminal, como vocês podem observar, está desenhado para o manejo de feridas crônicas ou agudas de difícil cicatrização. Podem ser queimaduras de grossor total ou parcial, úlceras por pressão, feridas tunelizadas, também desgarros cutâneos, feridas traumáticas. Existe um excelente benefício com aquelas feridas oncológicas por duas questões. Primeira, não cria replicidade celular. E existe uma ideia um pouco errada sobre que os alginatos promovem a angiogênese. O alginato não promove a angiogênese. A razão pela qual existe maior radiogênese, que usamos um alginato, é porque melhoramos as condições do fato da ferida. Isso faz com que o processo de angiogênese seja melhor, mas não quer dizer que a promova. A diferença de fatores de crescimento de colágeno, que sim vai aumentar esses processos e que se encontram contraindicados no manejo de feridas oncológicas. Bom, também podemos usar em feridas cirúrgicas e em úlceras e membros pélvicos, independentemente do tipo de etiologia das mesmas. Vocês podem usar Flaminal se você encontra tecido necrótico, com fibrina, ou que vocês achem uma ferida completamente saudável, com tecido de granulação, tendão ou osso. E outro ponto bem importante de Flaminal, que nos ajuda bastante a abranger um grande número de feridas, é que é compatível com qualquer superfície anatômica. Vocês vão poder usar em rosto, nos genitais, na cabeça, em qualquer estrutura anatômica e também em qualquer fase da vida. E quando nós falamos de qualquer estrutura anatômica, estamos falando de qualquer estrutura anatômica com a garantia de que Flaminal não vai provocar nenhum dano. E, para exemplo, esses vídeos que queremos compartilhar com vocês.
Vocês poderiam me ajudar para clicar o primeiro vídeo, por favor? Aqui temos o caso de uma paciente oncológica, ela tem um câncer vasocelular, é realizado uma craniostomia para realizar a ressecção do tumor, depois tiramos um retalho que foi perdido e se levou para fechamento. O que vocês estão vendo é uma lesão em bóveda craniana, vocês podem ver a atividade cerebral aí presente e baseando-nos no acrônimo TIME, nós procuramos excluir o tecido não viável, controlar a infecção, gestionar a umidade, promover tecido de granulação. A parte mais importante com essa paciente e o desafio principal é selecionar um curativo que não danifique essas estruturas. Eu já não estou preocupado pelo tecido, pela carga bacteriana, bom, um pouco sim, talvez, né? Mas a minha principal preocupação é um curativo que não danifique esse tecido. E no caso dessa paciente, determinamos o uso de Flaminal Forte acompanhado de uma gase parafinada. Depois, conforme foi melhorando as características, a paciente foi liberada para sua casa. Eu gostaria de falar um pouco sobre a história dessa paciente, porque é verdade que as feridas tendem a se comportar de certa forma e é verdade que os humanos nunca nos comportamos da mesma forma, mesmo tendo o mesmo tipo de feridas, porque temos necessidades diferentes e bem independentes umas das outras. E no caso dessa paciente, é uma paciente que mora sozinha, que não tem rede de apoio, que estava tomando ainda quimioterapia paliativa, e como vocês sabem, a quimioterapia afeta consideravelmente a capacidade cognitiva dos pacientes, o equilíbrio e a mobilidade. Então, no caso dessa paciente, ela morava mais ou menos a 2 horas e meia, dependendo do trânsito da cidade de México, da clínica onde ela tem a terapia. Então, para essa paciente é bem difícil ir para suas consultas e usar Flaminal e garantir que o produto estava dando um bom resultado. A gente deu o próximo passo e era que a paciente fizesse a higienização da ferida. E como se faria a higienização de uma ferida que não consegue ver? A gente colocou um espelho na frente, essa técnica que eu uso, ou que foi usada para fazer a higiene da ferida, se coloca um espelho na frente, usamos um hidrocelular, o qual se é sobreposto como se fosse retira, fica marcado e depois você aplica Flaminal sobre o curativo, fica de cabeça para baixo e assim se higieniza a ferida. Por isso, digo que Flaminal é um aliado para esses pacientes nos quais precisamos pensar além das feridas e dizer como consigo que esse paciente que não pode se deslocar e que não posso capacitar alguém para que cure, para que faça o tratamento direito. A resposta é fazendo simples. Se eu consigo fazer o processo simples, o paciente vai seguir facilmente que se faça um processo complexo. É isso que permite fazer Flaminal. A próxima paciente, talvez não dê para ver muito bem por causa das letras, mas nessa região daqui, talvez vocês consigam ver como umas bolhas. Vocês conseguiram ver como umas bolhas? Poderíamos dar clique de novo para esse vídeo? Nesse espaço é bem curto, precisamos voltar e dar clique no vídeo. Antes, por favor. O vídeo é bem curto. Vai. Vocês conseguem ver esse espaço entre a inspiração e a expiração? Bom, talvez vocês não consigam ver bem, mas essa é uma paciente que tem um linfoma no Hodgkin. Essa lesão
está na caixa torácica, no tórax, e essa separação que vocês estão vendo no centro, nesse ponto, é uma tunelização que desce até a pleura, porque ao momento de fazer a higiene da ferida e ao colocar solução fisiológica, começa o borbulhamento. Então, o que vem daí? Ar, e o ar provavelmente vem dos pulmões. Então, da mesma forma, com essa paciente, o nosso objetivo principal é garantir que não vamos criar danos nessa estrutura. Se eu coloco um desbridamento químico, prata ou algum outro curativo que pudesse gerar interação, posso provocar dano tisular. No caso dessa paciente, usamos primeiro Flaminal hidro e depois Flaminal forte. O que a gente faz é ir adaptando a versão de Flaminal, dependendo da quantidade de umidade que existe no leito da ferida. Agora, eu vou falar o nome dela, porque Clara foi uma paciente, desculpem, mas foi uma paciente que amamos, é uma dessas pacientes que se torna parte, digamos, de forma de inventário, né? Porque ela vai recorrentemente na clínica, atravessou diferentes quadros de doença oncológica, então é uma paciente que visitava de forma recorrente o centro hospitalar. E esse hospital é um hospital de terceiro nível de atenção. Nesse hospital foi aberta a primeira clínica de feridas no México. Essa clínica foi liderada pela maestra Otília, que é uma excelente enfermeira. E no caso específico dessa paciente, Clara, passamos por diferentes opções terapêuticas. A ferida melhorava um pouco, depois parava, às vezes piorava, algumas outras vezes precisamos hospitalizar devido aos processos de poluição. Como vocês sabem, os pacientes oncológicos são pacientes imunocomprometidos. Então, no caso dessa paciente, existia bastante, precisava se reinternar uma e outra vez por essa situação. Quando começamos a manejar com Flaminal hidro e depois forte, teve uma excelente melhora. Inclusive, foi com curas para sua casa para que ela não precisasse vir tanto e melhorou consideravelmente. Infelizmente, durante o manejo da lesão, a câncer continua avançando e a metástase. E ela já não estava pronta para uma abordagem com curativos. Então, em México, às vezes queremos aproveitar os recursos e as instituições dizem que quando você já não tem esperança curativa, você tem que enviar esse paciente ao primeiro nível de atendimento, somente para cuidados paliativos. Qual é a desvantagem com essas instituições? Que não tem um manejo especializado de feridas. Então, claro, depois de avançar favoravelmente, retornou ao centro de saúde, onde o médico indicou limpeza com água e sabão. O que aconteceu? A destruição desse tecido. Como ficamos sabendo disso? Porque ela não estava vindo e achamos ela em outro hospital. Ela chegou direto na área de choque para ser reanimada e ela não conseguiu ser reanimada porque ela tinha esta ferida. Podem me ajudar, por favor, com o clipe deste vídeo? Então, imaginem que vocês recebem esta paciente numa sala de urgências e no momento que vocês vão reanimar ela, vocês se dão conta que não conseguem reanimar ela. Foi colocado aminas, cuidados de suporte e Clara, como sempre, como em todos os 8 anos que nós conhecimos a ela, lutou pela vida e conseguiu sair dessa situação e durante 2 semanas mais retomou o tratamento com Flaminal. Mas nós achamos uma herida cicatrizada e não conseguimos deter a progressão do câncer, mas nós pudimos achar uma paciente que não deveria ter que lidar com essa ferida, porque essa ferida poderia ter fechado se fosse tratada corretamente. Este vídeo vai resumir de maneira muito breve como funciona Flaminal, exemplificando os processos que eu acabo de falar agora. Podemos ter o áudio do vídeo, por favor? Podem aplicar Flaminal numa camada podem cobrir com um aplicativo secundário, dependendo da absorção necessária para o exudado. Flaminal tem 3 componentes-chave. Uma girata absorvente que ajuda a absorver o excesso de exudato
evitando a maceração das bordas da ferida. Gel que desbrida continuamente a ferida, disolvendo y absorbiendo tejido necrótico, fibrina y cualquier bacteria, proporcionando una base limpia para tejido de granulación y un sistema enzimático antimicrobiano único. A primera enzima, glucosa oxidasa, metaboliza glucosa, oxígeno y agua presentes en la ferida en peróxido de hidrógeno. La segunda enzima, lactoperoxidasa, convierte este peróxido de hidrógeno en especies reactivas de oxígeno. Y el guayacol estabiliza especies reactivas de oxígeno para prolongar la actividad. Las especies reactivas de oxígeno atacan y danifican las paredes celulares, protegiendo a ferida da infección y a formación de biofilmes. Flaminal puede destruir una variedad de bacterias, gram positivas y negativas, así como fungos. Debido a variedad de especies de oxígeno creadas por este sistema enzimático único, hasta la data no hallamos resistencia antimicrobiana. Dado que toda actividad es producida dentro de la matriz flaminal, no es tóxico para las células sadias da pele y promueve a cura de otras células con riesgo de infección. Flaminal está disponible en dos fórmulas: Hidro para feridas con exudado leve a moderado y Forte para feridas con exudato moderado a abundante. Lo que significa que Flaminal ofrece un manejo versátil de feridas, protección antimicrobiana, control de exudado y desbridamiento continuo. Flaminal, una dimensión única no tratamento de feridas. E bom, pois é assim como vocês têm hoje nas suas mãos um produto completamente diferenciado. E é por esta razão, ou por esta formulação, que Flaminal não pode se chamar hidrogel. E, na verdade, é um produto que nos vai ajudar em todo o processo de cicatrização em qualquer tipo de ferida. Muitas das vezes, quando é falado para mim, se é um produto que serve para todo, realmente não serve para nada. Mas a resposta que eu dou, o processo de cicatrização é exatamente o mesmo. E nesse processo de cicatrização, os processos de cicatrização, cada uma dessas fases, inflamatória, proliferação, reparação, não acontecem de uma maneira sequencial. Estes sistemas convergem de maneira conjunta o tempo todo, ao mesmo tempo que atuam as enzimas para degradar o tecido, ao mesmo tempo se ativa o sistema imunitário, ao mesmo tempo as plaquetas, ao mesmo tempo fibroplastia. E Flaminal o que faz é respeitar esse processo de cicatrização. Por isso é que nós vemos que a ferida se está limpando e ao mesmo tempo está granulando. Porque a diferença de outros curativos que utilizamos, eles segmentam os processos de cicatrização. Então, eu utilizo antissépticos e antimicrobianos e até não ter limpo o leito da ferida, não prolifera o tecido de granulação. Isso faz com que o tempo aumente mais e que nós cortemos ou modifiquemos essa proliferação celular autóloga. No caso de Flaminal, respeita perfeitamente o processo de cicatrização natural e é por isso que é muito mais rápido e que se adapta a todas as etapas do processo de cicatrização, porque não interrompe nem altera processos naturais. O único que faz é modificar o microambiente da ferida para que esse processo de cicatrização seja feito de maneira autóloga com o melhor desenho, o desenho natural e biológico. Não existe mais ciência do que respeitar o processo de cicatrização normal. E para aplicação, nós podemos instruir o clínico que ele pode aplicar Flaminal diretamente sobre o curativo, nessas estruturas onde é mais fácil aplicar sobre o curativo e depois levar ao leito da ferida. Podemos aplicar diretamente do tubo com a ajuda de uma seringa. Vamos a retirar a parte de trás do émbolo ou podemos fazer com uma espátula. No caso da seringa, vai muito bem para feridas com tunelização ou socavamento, para preencher perfeitamente e limpar todo o trajeto para que cresça tecido saudável. Uma das perguntas que mais é falado para mim: quanto custa o tubo de Flaminal? E eles comparam com apósito, com curativos de tecido. Um tubo de Flaminal
Se você aplicar uma camada grossa de 3 a 5 milímetros de espessor, para eso utilizamos una seringa para que podamos ver. Vamos a hacer 3 curativos. Se nós comparamos com um curativo de tecido 10 por 10, eu posso utilizar uma vez, como comentava, e vai para o lixo. Mas pelo mesmo preço, Flaminal é um pouco menos caro. A realidade é que num tubo eu tenho 3 curativos tecidos que vão a poder adaptar-se a socavamento, tunelização e me vão a garantir que eu tenho contato com todas as partes da ferida. E isso não pode ser feito por um curativo tecido. Uma coisa que nos dá incerteza quando trabalhamos com feridas tunelizadas ou socavadas é que se colocamos um curativo tecido, às vezes não podemos tracionar o apósito e fica um pouco desse curativo de resíduo. E isso pode gerar um processo de infecção, um abscesso, etc. No caso de Flaminal, se nós não recuperamos parte do gel dessa tunelização ou socavamento, não existe um problema. O gel vai ser reabsorvido. Ele tem alginato de sódio, então o produto é absorvido perfeitamente, não deixa resíduos, então não existe risco de complicações. Então, Flaminal é compatível com uma úlcera num pé diabético, uma úlcera neuropática. Sim. O único que eu deveria fazer é colocar um dispositivo de descarga. E a realidade é que eu teria que colocar o dispositivo de descarga independente do tipo de terapêutica que me vai ajudar, porque a agente causal é a pressão. Então, se eu não resolvo a pressão, aquela úlcera vai continuar. Então, Flaminal é adaptável a qualquer tipo de ferida. No caso das lesões vasculares, outras perguntas que são feitas é se podemos colocar compressão. Sim, e deveria realizar-se compressão. Uma úlcera vascular que não leva compressão graduada não vai cicatrizar. Então, nós continuamos respeitando as pautas e o estándar para tratamento de feridas crônicas e Flaminal se adapta. Por que o gel não vai se desplaçar? Porque a pressão não é linear. A compressão é de 360 graus. Então, o gel se mantém no mesmo espaço. É importante respeitar uma camada grossa de 5 milímetros de espessor aproximadamente em aquelas feridas que são muito profundas, como são talvez as úlceras por pressão categoria 3 ou 4. Uma incidência quirúrgica muito profunda, podemos fazer duas coisas. A primeira é colocar Flaminal sobre o curativo, neste caso uma gasa simples, porque temos muito exudato. Colocamos Flaminal sobre o curativo, garantindo uma camada grossa, e logo levamos o curativo ao fundo da ferida e podemos preencher o resto do espaço com uma gasa simples. Primeira opção. A segunda é, se temos muito Flaminal, podemos preencher hasta o topo. Qual é a precaução? O que temos que falar para o paciente ou para o cuidador? Que vai a incrementar consideravelmente o exudado. Isto parece ilógico. Dizer que Flaminal gera o exudado e vai gerar mais exudado. Mas lembram qual é o desviamento que faz Flaminal? Autolítico. Então, quando eu faço desviamento autolítico, esse tecido necrótico vai se convertir em exudato. Por isso incrementa o exudato. Ah, mas você me está falando então que gestiona o exudato. Sim, é correto. Forma mais exudato, mas esse exudato não vai macerar a pele nem as bordas, porque o produto, lembrem, fica aglomerado e o exudato sempre vai a fugir pelo centro da matriz do gel e não pelas bordas. Então, esses são alguns pontos que devem ser presentes com o uso de Flaminal. Como vou utilizar? Tem que limpar a ferida. Bom, respeitamos os lineamentos para a higiene da ferida, de dentro para fora, do centro à periferia. Vamos lembrar que quando fazemos higiene da ferida, não somente limpamos a ferida, sino também a pele peridimensional. Posteriormente, vamos aplicar uma camada grossa de Flaminal hidroforte e cobrimos com
com um curativo. A frequência das trocas pode ser cada 24 horas para essas ferias que têm um exudato constante ou que têm dados de propagação de infecção sistêmica, e para aquelas ferias que têm um exudato moderado, podemos trocar a cada 48 e 72 horas. As ferias que têm exudados leves, automaticamente podemos passar a 72 horas para a troca. E aqui tem um pequeno vídeo de uma técnica de aplicação. Este é o Hospital Rubén Leñero, hospital que é referência para queimaduras no nosso país. Aqui eles estão usando Flaminal Forte em um paciente que teve uma queimadura por eletricidade. Ele tinha uma lavagem quirúrgica e depois da lavagem quirúrgica foi utilizado Flaminal Forte para preparar o leito da ferida. Por que esses pacientes não têm um enxerto da maneira imediata? Olhem o grosor da queimadura, de onde vamos a tomar um enxerto para este paciente. Se eu faço um enxerto neste paciente, o enxerto não vai ficar bem, por uma razão importante. É um incremento considerável do gasto metabólico que tem o paciente, o consumo de proteínas. Então, o que nós fazemos é preparar o leito da ferida com Flaminal, permitir que se vá formando uma matriz extracelular, enquanto se dá um aporte proteico ao paciente, para que o paciente esteja mais estável metabolicamente, e conforme a ferida vai avançando, ele vai para o quirófano para colocar enxertos, e em outras áreas o que colocamos é queratinocitos cultivados ou matrizes dérmicas. Temos excelentes resultados trabalhando de forma conjunta com curativos como Matriderm, como Supratel. Eu acho que vocês também têm eles aqui, Epifaz. E lembremos que qualquer matriz térmica ou qualquer opção terapêutica para o fechamento depende do preparo do leito da ferida, e isso é que vai a nos dar Flaminal. Uma das indicações mais prevalentes em Brasil. Uma das indicações mais prevalentes em Brasil é que estamos trabalhando fortemente são as úlceras venosas. Úlceras extravenosas. E bueno, aqui sempre vamos utilizar a terapia de compressão com curativo primário, com apósito primário. Estamos falando de 72 horas e normalmente é usado por baixo da terapia compressiva, vai a 5 dias. Poderíamos indicar 4 dias com Flaminal e a terapia de compressão. Este é um ponto muito importante, porque para as úlceras vas a utilizar a terapia de compressão sempre. Não sempre, mas a maioria das vezes. A pergunta que é feita para mim sobre o tempo de troca. É muito importante que nós respeitemos o tempo máximo de troca com Flaminal, particularmente se o que eu quero é controlar a carga bacteriana. Agora, se eu não tenho uma carga bacteriana importante, eu poderia demorar mais para fazer a troca. Na prática, vai ser muito bom. No caso deste paciente queimado que nós vimos, as trocas são feitas uma vez por semana. Qual é a precaução que tomamos? O paciente teve uma lavagem quirúrgica, ele teve isto no meio controlado. É um paciente que está em um hospital, então os riscos de contaminação diminuem consideravelmente. Outro ponto importante, se este paciente queimado, se eu faço trocas frequentes nele, vou estar com o risco de deixar ele anêmico, porque em cada troca o paciente vai ter um sangramento, não por Flaminal, sino pela profundidade da queimadura e o processo da angiogênese que faz com que esses vasos novos sejam inestáveis. Então, o que fazemos é privilegiar a preservação do leito da ferida para a troca do Flaminal. Qual é a precaução que vamos a tomar? Colocar uma camada mais grossa. Se vai colocar 5 milímetros, vou aumentar para 7 ou até para 10, para que o leito da ferida esteja bem coberto e para que o gel fique estável o maior tempo possível. No caso das úlceras vasculares, existe uma coisa que acontece com muita frequência, e é que quando temos um tempo longo de evolução, esta úlcera está coberta por biofilmes. Por isso, a úlcera não tem cheiro ruim quando está cronificada e não parece que tem dados importantes de infecção. Mas, quando vocês começam a tratar ela com Flaminal,
os dados de infecção começam a aparecer e aparece a induração, eritema perilesional, exuda muito, comece a feder e é associado com que o produto não está funcionando ou que o produto piorou a ferida, mas isto não é assim. O que acontece é que está fragmentando o biofilme, que é a proteção da bactéria, está expondo ela e, claro, são micro-organismos vivos que vão a procurar se defender. Então, se você tivesse um processo de infecção aguda, depois de usar Flaminal, eu recomendaria para vocês utilizar umas trocas de prata com uma terapia compressiva e depois voltar para o Flaminal. Porque lembremos que um dos princípios importantes no tratamento de feridas é que eu não devo fluir uma ferida com dados importantes de infecção. Se eu coloco só Flaminal, que é oclusivo, más a terapia compresiva y de ellos 7 días, vou ter o risco de que ele colonize um pouco mais. Então, se vocês veem que a ferida tem dados importantes de infecção, já seja sistêmica, com propagação de infecção, podem ir com 2 trocas para prata e depois voltar novamente para Flaminal. E se vocês podem deixar sim mais dias. Sempre, claro, vamos a estar baseados no critério clínico, além do tempo da troca. O que eu recomendo é falar para o clínico qual é seu critério, o que você acha que é melhor para seu paciente. As casas comerciais sempre vão falar o tempo máximo, mas esse não é o tempo obrigatório. Eu tenho que fazer a troca quando o meu paciente pedir, quando a ferida pesa para fazer aquela troca. Alguma outra dúvida? Alguma pergunta? Então, Flaminal nos oferece um tratamento contínuo durante as diferentes fases do processo de cicatrização. E isto é porque, como eu falava, ele respeita o processo autólogo de cicatrização. Ele nos permite ter uma atenção entre o profissional de saúde e o cuidador primário. Então, por isso dá mais autonomia para o paciente e nos permite diminuir os custos associados à atenção, ao atendimento. Porque se tem custos associados diretamente, por exemplo, para gastar em luvas, em curativos, mas também tem os gastos indiretos, os dias que o paciente vai deixar de trabalhar, os dias que são descontados do paciente para ir ao atendimento. E algo bem importante, quanto tempo dura aberto o produto depois de que nós abrimos? 12 meses. 12 meses depois de aberto o tubo. Sempre e quando esses 12 meses estejam dentro da caducidade da embalagem. Por exemplo, o tubo diz que vai vencer em 2026. Ele vai... Não quer dizer que se você abre ele em enero, vai ter mais 12 meses. Esse tempo de 12 meses tem que estar dentro do tempo indicado para ser usado o produto na embalagem. Flaminal é um produto que nos oferece muitos benefícios, tanto para o paciente como para o profissional da saúde, e o custo-benefício está comprovado em meios ambulatórios como em meios hospitalares. E estes são alguns dos casos clínicos que nós juntamos aqui. Agora vou mostrar para vocês alguns, porque conforme vamos avançando, revisando os seguintes temas, eu vou mostrar diferentes casos relacionados a eles. Era uma paciente de 85 anos, teve uma lesão medular, é uma paciente que teve uma queda, ela teve uma doença degenerativa Parkinson, depois ela teve uma queda e teve uma lesão medular e por isso ficou prostrada. Esta paciente é atendida em sua casa, foi dada de alta com esta lesão por pressão. Os familiares procuram uma atenção especializada em feridas. Foi usado Flaminal Forte nas primeiras trocas com gasa parafinada. Por quê? Porque vamos a ter muito gasto de exudado. Se eu cubro desde o início com hidrocelular, o único que vou fazer é desperdiçar esse hidrocelular porque vai saturar depois de 3 ou 4 horas e vou ter que trocar. ¿Por qué he utilizado o Forte?
na ferida, en esta fase. Esta é uma gestão por pressão categoria 4. Aqui estamos vendo uma escara de tecido necrótico, mas aqui não tem escara. Aqui está completamente oca e quando nós fazemos a valoração, conseguimos ver o osso. Então, uma lesão por pressão categoria 4. Neste estágio não temos muito, não tinha muito exudado. Ah, sim, tem muito exudado. Esta paciente saturava o curativo em 24 horas. Às vezes tinha que trocar 2 horas por dia. É um exudado muito grande. As úlceras por pressão, normalmente categoria 1 e 2, vão ter exudato moderados. As categorias 3 e 4 vão ter exudato profuso, muito abundante. E as lesões por pressão não classificáveis, aquelas que vemos numa escala de tecido necrótico enorme, têm exudatos poucos. Os leitos estão completamente secos, mas quando você vai remover esse tecido, por debaixo você encontra muito exudado. Ah, você usou depois de tirar o tecido necrótico. Podemos desligar a luz que está mais perto aqui. Eu acho que isso aqui só parece tecido necrótico, mas agora está. Ok. Neste lado temos, sim, tecido necrótico, mas aqui a úlcera já está oca. Já a escara rasgou e liberou o exudado que estava contenido por debaixo. E algo importante com esta lesão é que, se vocês colocam atenção na pele pericional, vão se dar conta como se deprime toda essa pele. Não tem estrutura por debaixo. É porque em toda a periferia da escara já está danificado o tecido. Temos algo que se chama socavamento, é decir, toda aquela matriz extracelular que está por debaixo da pele, que vemos aparentemente sana, está completamente oca. Então, nesta lesão por pressão, o que nós fizemos foi preencher com flaminal forte todos esses socavamentos e cobrimos com uma gasa simples que se ficou unicamente pelas bordas. ¿Por qué fixamos somente pelos bordes? Com a intenção de que essa gasa simples se mantenha permeável e nos permita a saída do exudato que vai estar generando-se pela autólisis do tecido esfacelar e necrótico que está dentro desta úlcera. Sobre esta escara de tecido necrótico, acima desta primeira gasa simples, colocamos uma compressa e o flaminal, o único que tem que fazer é que cada vez que essa compressa fica saturada, vai a jogar fora ela e vai colocar outra sobre a ferida. Nas seguintes 72 horas, vamos a fazer uma higiene completa da ferida e vamos a cobrir de novo. Agora, em algumas fotografias, vocês vão ver um pouco diferente a úlcera. O tema é de qual lado vamos a virar o paciente. Conforme ustedes van vendo, a lesão vai ficando mais limpa em cada dos lados, vai tirar todo esse tecido necrótico até que fica preenchido com tecido de granulação. Depois, para o fechamento da ferida, vamos a fazer um colágeno em placa. Poderíamos ter utilizado flaminal até o fechamento da lesão? Sim, mas íamos a demorar mais tempo. Por quê? Porque você lembra que eu comentei que flaminal não promove fatores de crescimento. Então, temos uma paciente de 85 anos, onde a proliferação de fibroblastos e queratinocitos vai ser limitada, está prostrada, desnutrida, então vai ter uma proliferação celular muito lenta. Pois aqui o que fizemos foi ajudar ela com um colágeno para que fechasse muito mais rápido. Utilizamos basicamente flaminal, hidro e forte para preparar o leito da ferida. ¿Vocês têm alguma pergunta sobre este caso? Não? Perfeito. Muito bem, então vamos a fazer um break agora. Muito obrigado. Eu queria hacer dos comentarios muy breves referente a la parte inicial de la presentación de Flaminal de Vania
que tiene que ver con la cuestión de la innovación, porque muchas veces yo trabajo con innovación hace tiempo y pensamos que innovación es eso difícil y no es así. Muchas veces es algo simple y estoy haciendo esa relación porque Flaminal es lo simple. Y por culpa de eso, muchas veces el cliente, y tiene que partir de nosotros, comprar esa idea, porque si no, no vamos a vender, porque es un producto muy simple y muy revolucionario. Y esto es una cuestión de mindset. A mí me encanta usar el ejemplo y os quería contar algo porque es aquellas cosas que extraemos y tengo responsabilidad por el negocio. Hubo una época que tenía responsabilidad por una fábrica que no. E a gente tinha um problema lá. Eu não era diretor de área produtiva e tal, mas era a área que me atendia. Então, a gente tinha um problema que nos afetava lá, que era desperdício de alimentação no refeitório. Era um desperdício enorme. E eu sou economista de formação, a minha cabeça é humana. Então, eu discutindo com o diretor novo da planta que chegou lá, como é que a gente ia resolver aquele desperdício? Porque afetava, era um produto comoditizado, então esse custo afetava o nosso custo de variável de produção. Como economista, o que eu pensei? Nós vamos fazer uma campanha incrível, nós vamos botar pôster, vamos falar... Puta, eu ia fazer um serviço desgraçado, enorme, ia gastar uma grana desgraçada e eu não ia resolver, desculpa o termo, eu não ia resolver bosta nenhuma. Aí, sabe o que ele fez? Ele ficou lá, o engenheiro, cabeça de engenheiro, ele ficou observando o refeitório, observando, as pessoas se serviam. E ele chegou à seguinte conclusão: a colher de pegar é muito grande. Aí a pessoa coloca comida demais, ele diminuiu, botou as colherzinhas pequenas, o cara tinha que fazer 10 viagens. Não custou nada, ele economizou 25%, semana para outra. Você vê o que é inovação. Eu não estou brincando, isso é um fato real. Isso é inovação. Esse produto é uma baita inovação, mas a gente precisa comprar isso para vender para os nossos clientes. Ele é o simples, mas uma baita inovação. E para finalizar, por favor, nunca deixem ninguém chamar o seu produto de hidrogel, porque o comprador ele vai querer tratar o seu produto como hidrogel. Para quê? Para ele poder comprar comparando preço com outros produtos vão custar um quarto, um quinto desse. Esse produto é um enzimogenogel e na medida em que ele for classificado assim, só nós vamos vender. E eu estou falando isso porque é óbvio que é o produto que a usuária quer usar. Então, por favor, não vamos permitir que o cliente chame de hidrogel. E eu estou falando isso porque já ouvi no campo, não, esse é um hidrogel. Não, pelo amor de Deus, não é um hidrogel. Então, aqui temos outra úlcera por pressão. Nesse caso, temos uma úlcera por pressão não classificada, determinada como tal, porque a escada de tecido necrótico nos permite visualizar o dano real do tecido. Então, o que fazemos aqui é mostrar uma folha de bisturi, uma técnica que conhecemos como score, onde fazemos um desbridamento parcial cortante para facilitar a impregnação do hidrogênio. Colocamos uma camada grossa e é coberta com gordura parafinada. Algo bem representativo nesses casos é que a maioria dos segmentos que vocês veem foram realizados por cuidadores primários, não por pessoas de enfermagem. Algo que eu costumo fazer muito com os meus pacientes é visitá-los a primeira vez e depois às 72 horas para ver como evoluiu. E nas 72 horas aproveito para dar capacitação sobre a importância da mobilidade do paciente, valorizar para que usem bem as superfícies de apoio, os posicionadores, e que tenham uma técnica adequada, uma vez que eles estão aptos para fazer por si mesmos, e eu explico como devem de tirar a foto e etc. Por qual razão isso me permite que o paciente tenha maior compromisso e o cuidador com a evolução da ferida e diminui
os custos associados à atenção. Então, não todos os pacientes têm a possibilidade de pagar uma consulta especializada 2, 3 vezes por semana, por isso prefiro que eles façam por si mesmos e esse dinheiro que vão investir, eles investam para usar um liberador de pressão, etc. Então, aplicamos o hidrogel e 48 horas depois, observem como está essas caras já não está aderida completamente, está diferenciada, podemos retirar com um desbridamento cortante, sem risco de sangramento, sem risco de bacteremia e sem dor para o paciente. Então, faça um desbridamento cortante parcial e o restante do tecido que está mais aderido continua sendo excluído com a ajuda de família Lidro de forma autolítica. Observem que é uma paciente de 90 anos que está deitada e pelas fotografias vocês podem ver que é uma paciente bem desnutrida. Então, em um tempo de 3 semanas, podemos ver e levar o tecido até esse ponto. Não continuamos com a documentação clínica porque a paciente faleceu, uma paciente que estávamos abordando com fins paliativos. Aqui temos uma hepatite necrotizante, foi manejada num hospital de segundo nível de atenção, é uma paciente com diferentes comorbidades, então a gente solicitou para levar para um terceiro nível, porém durante o tempo de atenção foram com Final Forte e se troca a 48 horas. Então, esses refios a gente faz a cada 48 horas e depois de 2 semanas vocês podem observar como não só está mais limpo o leito, sino que também vai diminuindo as dimensões da ferida. Aqui temos, da mesma forma, uma hepatite necrotizante nessa parte, na região testicular, e determina o uso de Benuminal forte, mas gases simples, e essa é a evolução do paciente depois de 4 semanas. Aqui temos uma ferida bastante grande, aqui com uma terapia de pressão negativa, porém um paciente com tempos de coagulação, quando lesione com abordagem cirúrgica no pede pré-operatório, isso acontece algumas coisas no México. Às vezes acontece porque colocam intraoperatório, esse paciente tem uma aplicação intramuscular de triaxona mal aplicada, criou um abscesso, esse abscesso, uma fascitis necrotizante, então existe uma lavagem cirúrgica e como primeira intenção coloca uma terapia de pressão negativa. Com os tempos de coagulação prolongada, o paciente sangra muito e leva de urgência para um hospital público porque já não queriam ter problemas no hospital privado. Então, esse paciente maneja nessa instituição pública, já não podemos colocar terapia de pressão negativa, então colocamos Flaminal forte, se cobre com alginatos, e isso se troca a cada 24 horas, porque cobrimos com alginato e não por gases simples, porque o alginato nos ajuda a criar maior controle da umidade. Então, fazemos 4, 5 refios. Depois de uma semana se coloca do outro lado cirúrgico e faz um afrontamento parcial e deixamos só um buraco por o qual a gente coloca Flaminal forte. As limpezas depois são feitas por irrigação, precisamos extrair uma maior quantidade de material possível, o que não pode se recuperar se reabsorve, não existe nenhum problema, e a gente faz um afrontamento mais, deixando 1 centímetro por 2,5 aproximadamente, unicamente para que termine de tirar o resultado residual. Aqui temos uma lesão. Os tempos de evolução dependem não só das terapias que usamos, sino também das condições e as comorbidades do paciente.
Nesse caso, temos uma paciente com insuficiência venosa profunda, mas também com insuficiência arterial. É uma lesão por pé diabético, está programada para amputação, procura uma segunda opinião. Esse paciente foi manejado de forma metabolicamente, já recebeu higiene venosa, melhorou sua condição arterial com anticoagulantes e também deram ultracêuticos. A alimentação do paciente é super importante para o processo de cicatrização. Muitas vezes a gente tem a tentação de ver pacientes que evoluem muito bem com Flaminal e acreditamos que Flaminal faz tudo sozinho, mas não é assim. Flaminal é parte da equação. Então, a gente coloca num paciente, não vemos resultados e falamos, esse paciente não funcionou Flaminal, mas não avaliamos o estado nutricional, não avaliamos o estado metabólico e muitas vezes a razão por qual não melhora não está na cura, senão na condição metabólica do paciente. Então, essa paciente recebeu nutrição suplementária e aqui a gente pode ver a melhora. No caso particular dessa paciente, a gente usa Flaminal durante 26 semanas. Essa paciente é de uma clínica super distante, se trata de uma comunidade rural onde é bem difícil acessar para curativos avançados, por isso eu falava, dependendo das opções, o que podemos oferecer. Tem um fechamento até o final com Flaminal, podemos inserir antes sim, mas essa paciente não tinha a possibilidade de receber um inserto. Aqui temos uma aranha, atacou ela e criou uma herida de tecido necrótico, uma necrose. Tem um lavado cirúrgico e depois do lavado cirúrgico tinha gasa parafinada com refil para cada 72 horas. Essas são pacientes que moram em comunidades rurais, por isso terminamos completamente com Flaminal. E após 15,5 semanas conseguimos o fechamento total da lesão. Essa paciente que vocês viram nos vídeos, Clara, ela começou com a ferida nessas situações, portanto colocamos Flaminal hidro, mais gás parafinada, com refil a cada 72 horas e posteriormente Flaminal forte. Assim paramos com a abordagem dessa paciente e assim achamos tempo depois. Lembrem que já não era candidata para manejar em terceiro nível, vai para sua casa, aí trocamos a cura avançada com água e sabão e observem a quantidade de tecido que perdemos. Então, a partir desse momento, começa a colocar Flaminal hidro, mais gás parafinada. Em algumas outras ocasiões, colocaram Epiter One. E fazemos muita medicina baseada em existência. Então, nesse momento, se temos Epiter One, colocamos. Se não existe Epiter One e de gás parafinada, usamos. E se não existe isso, usamos Organ-D, que é uma tela bem parecida, um tecido parecido de noiva, e com isso tiramos. Então, os refios são trocados aqui a cada 48 horas e vão de 2,5 semanas. O tecido atinge o borde e podemos ver um marco no tecido de granulação. Muito provavelmente, essa paciente poderíamos ter ajudado a fechar sua ferida. E aqui está a paciente que vocês viram inicialmente com a lesão em bóveda craniana. Depois de 12 semanas, essa paciente já ia... só se apresentava uma vez por mês para avaliar, uma vez a cada 3 semanas para avaliar como ia avançando e para dar mais produtividade. E isso depois de 2 semanas. Aqui temos uma paciente que teve uma caída da moto, sofre uma ferida abrasiva no rosto. A gente coloca Flaminal hidro mais gás parafinada com refil cada 72 horas. E aqui está a evolução depois de 2 semanas. Na penúltima fotografia vocês podem observar uma placa branca no rosto, e isso é porque não tinha geloneta nesse momento e colocaram com uma gase simples. Lembremos que Flaminal hidro precisa sempre de um curativo secundário no absorvente. O que aconteceu aqui que o gel foi absorvido e ficamos só com o agenato. Então, para retirá-lo,
precisamos colocar uma gase com solução injetável, se reidrata e retiramos por arrasto. E cria dor, dano a esse tecido, né? Aqui temos uma paciente operada de mastectomia radical da mama esquerda. Ela está recebendo radioterapia e durante seu protocolo de radiação sofre esta resistência e inicia com a hidro, refil com cada 72 horas. É uma paciente que está num estado que é de Yucatán, é sudeste da República Mexicana, um clima bem quente, bem úmido, por mais dessas circunstâncias laminar consegue se manter bem estável. Então, depois de 4 semanas, a ferida está completamente fechada. E aqui temos outra paciente, ela é uma paciente de 90 anos, tem uma amputação supracondílea, que teve uma infecção de tecidos brandos, moles, e fui para o hospital para uma remodelação óssea, foi realizada a remodelação óssea e volta a afrontar de forma cirúrgica. Não sei que remodelação óssea fizeram, porque como vocês podem ver, o osso está bem longo em comparação com a quantidade de tecido que temos para o fechamento. Então, esse osso está provocando um traumatismo mecânico constante que faz com que o tecido posteriormente possa sofrer uma descência. A paciente já não ia ingressar de novo na sala de cirurgia e a própria paciente não queria submeter a outro abordagem cirúrgico, portanto ela volta para casa, que fazem curas primárias, da mesma forma são realizadas, tudo realizado primário, monitoreio à distância, e aqui usamos uma solução de superoxidação que é chamada eletrovia oral, não sei se vocês conhecem aqui no Brasil, mas é uma solução eletrolizada de fluxo controlado. O que fazemos é colocar na cavidade, dar uns 5 minutos de ação, retiramos o que sobra e depois preenchemos com Flaminal forte e gases simples. Da primeira fotografia até a terceira fotografia passaram 6 semanas. O restante das semanas estava no processo de epitelização, porque lembremos de novo que os fatores de crescimento nesses pacientes de idade avançada são limitados, já não proliferam da mesma forma os hidroblastos e os queratinocitos. E outro ponto importante é o osso. O osso continua criando pressão e extensão, o qual dificulta consideravelmente o afrontamento. Então, para as condições da ferida, tivemos um tempo aceitável de cicatrização. Esses são meus dados de contato, meu correio eletrônico, meu celular. Se vocês têm alguma dúvida, que eu sei que todas as dúvidas vão vir depois, será uma honra responder vocês.